Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a festa de Santa Mônica. Para os agostinianos é um dia festivo, não somente uma memória, e por isso tem até mesmo as leituras da missa próprias, assim como amanhã para nós é solenidade de Santo Agostinho, também com suas leituras próprias. Por isso, as leituras que meditaremos não são aquelas da liturgia diária, mas sim aquelas que serão feitas nas nossas paróquias, onde quer que os agostinianos estejam presentes. Temos duas opções de primeira leitura. Eu farei, neste ano, a de Eclesiástico, que diz: Feliz o marido que tem uma boa esposa, o número de seus dias será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida. Uma boa esposa é uma herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração, e em qualquer circunstância mostra um rosto prazenteiro. A graça da mulher é a delícia do marido, e seu senso prático lhe revigora os ossos. Mulher amiga do silêncio é dom do Senhor, e nada é comparável à alma bem educada. Mulher púdica é graça primorosa, e não há medida que determine o valor da alma casta. Como o sol que se levanta nas alturas do Senhor, assim é o encanto da boa esposa na casa bem ordenada. Meditaremos as leituras e depois falaremos de Santa Mônica e tantas coisas que se encaixam também com as leituras. Inicia falando que o marido que tem uma boa esposa, o número de seus dias é duplicado. Por quê? Porque assim a mulher ajuda o marido com a vida, um ajuda o outro. Por isso, os dias não se tornam, por assim dizer, pesados no sentido que somente um carrega, somente um se preocupa, mas a preocupação é dividida pelos dois. Então, ao invés de se viver todo o peso dividido faz com que o dia, ou seja, a vida, se duplique, porque não é um somente que carrega este peso, mas ambos carregam, construindo uma vida juntos. E isso está em Santa Mônica, que talvez carregou mais o peso de seu marido do que ele próprio ajudou a viver o matrimônio. Recordemos, uma cristã casada com um pagão, e que teve que suportar todas as injúrias dos erros em que seu marido vivia, mas não desanimou. Rezou sempre por sua conversão e seguiu em frente, fiel a Deus. E continua a mulher virtuosa, a alegria do marido. E realmente o foi para seu marido Patrício, Santa Mônica. Por quê? A mulher virtuosa, se as virtudes nos levam a Deus, isso quer dizer que Santa Mônica, por estar próxima de Deus, levou a vida dele à verdadeira alegria. Não uma alegria humana,
Por isso, tantas vezes, a incompreensão por parte de seu marido, mas levou a alegria verdadeira, porque assim buscava verdadeiramente ao Senhor. E também ela é assim, a herança realmente foi a herança de seu marido, que reservada aos que temem ao Senhor, mesmo ele não temendo, mesmo ele não amando o Senhor, ela o levou ao temor ao final de sua vida. Foi a alegria ao coração, ou seja, a sua vida por levar a ele a salvação que vem de Deus, mesmo que talvez não conseguiu ao longo de toda a convivência de casal, mas ao final conseguiu salvá-lo e deu a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer à sua vida. Foi prática em relação à sua casa, administrou tudo. Foi amiga do silêncio, apesar de tudo aquilo que falavam. Ela somente rezava e vivia para o Senhor, na educação da fé. E com isso conquistou seu marido ao Senhor, como disse, mesmo que no final de sua vida. E disso vemos que, lógico, o texto fala da esposa, da mulher, mas recorda também aquilo que todos os que se dispõem à vida matrimonial devem ser. É reservado algumas coisas à mulher, sim, mas também ao homem cristão que tantas vezes sofre com sua esposa, que não segue a fé, que é afastada de Deus, que não entregou toda a sua vida ao Senhor, não vive este temor, este amor ao Senhor. Também aí está o exemplo que deve de seguir. O silêncio com a oração em momentos em que a conversa é impossível em relação à fé. O servir ao Senhor, o levar a alegria verdadeira, não os prazeres desta terra, mas a alegria eterna, a salvação que a pessoa deve encontrar. Realmente assim, o matrimônio, você que me escuta, tem vivido? Na sua vida pessoal, tem buscado esta fidelidade, amor a Deus? O Salmo 137, que escutávamos, 138, que ainda escutamos por estes dias, diz no seu refrão: Deus está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. A invocação deve de ser leal, persistente, contínuo, sem desânimo. E ao final do texto que hoje se apresenta, diz: Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. E este tem sido o pedido, que o Senhor complete o que ele começou, que não deixe inacabado a obra começada por suas mãos? É realmente o nosso desejo, o nosso anseio diante do Senhor Deus? E o evangelho que nos é proposto é de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto curto, que já meditamos em outras ocasiões, o que podemos ainda tirar antes de entrarmos verdadeiramente com o fato da vida de Santa Mônica e a nossa vida? Primeiro, o Senhor diz que devemos de pedir e nos será dado, procurar e será achado, bater e a porta será aberta. Mas tantas vezes
nós insistimos, persistimos e parece que nada vai acontecer, que nada acontece. Não pedimos coisas somente para a vida passageira, mas sim que corroborem para a nossa salvação, e mesmo assim parece que nada acontece, que nada se realiza, e desanimamos diante de tudo o que está diante de nós, porque o Senhor não nos atende. Para isso, entremos agora na questão de Santa Mônica, na sua vida e na nossa vida, aquilo que toca a nós. Tenhamos em conta, entraremos nesse tópico que acabei de falar do Evangelho mais adiante. Aos 22 anos, Santa Mônica tem o seu filho Agostinho, nasce Agostinho. E ela o educa, ensina, fala da fé, conta a história do povo de Israel, a vida de Jesus, os evangelhos. Mas seu filho inclinou-se ao pai que era pagão, patrício, e buscava, assim como seu pai, ser bem-sucedido diante da vida. Queria ser um orador. E, como seu pai, desconsiderou a fé de sua mãe, considerando tudo aquilo que ela falava apenas uma fábula, porque não encontrava. Na sua juventude ainda tentou ler a Bíblia, mas não conseguia compreender por causa da má tradução que existia na época. Recordemos, Jerônimo ainda estava traduzindo a Vulgata. Ainda não havia chegado a tradução da Vulgata, oficial para a igreja. Então sua mãe, Santa Mônica, viu assim seu filho pouco a pouco se afastar da fé e sofreu por tudo isso. Ao ver que seu filho empreendia um caminho somente de busca de diversões, de sucesso, mas sem Deus, sem fé, sem amor verdadeiro. E assim, Mônica começa a rezar pela conversão de seu filho. E começa a interceder, a derramar lágrimas. E a vida de Santo Agostinho, tal qual nós conhecemos após sua conversão, que amanhã meditaremos tantos fatos que Mônica chorou, tudo aquilo que Agostinho se tornou, é justo iniciado pelas lágrimas de intercessão de Santa Mônica. A providência quis que nascesse a vida, o grande Agostinho, o Agostinho, doutor da igreja, bispo, pelas lágrimas de sua mãe. E assim olhemos para Santa Mônica. Foram quase 30 anos chorando, intercedendo insistentemente. Foi um tempo muito longo. E aqui entramos naquilo que o Evangelho disse. Mas Jesus não disse que orai, buscai, será dado, a ser aberta a porta. Então, Santa Mônica foram cerca de 30 anos de lágrimas, de intercessão, de comunhão, de oração. E por que o Senhor esperou esta insistência de Santa Mônica ao longo de tantos anos de sua vida? Entendamos, a chuva para cair necessita que sejam formadas inúmeras nuvens, até que ela escureça, e estando supercarregada, sobrecarregada, caia a mesma chuva de forma abundante sobre a terra, de forma a irrigar as plantas, a tirar o seco que nós respiramos tantas vezes em nossas cidades. E por conta disso devemos compreender: quanto maior a graça, maior o tempo que a oração demanda, mais oração nós necessitamos ter, acumulada como as nuvens que vão se formando até que a chuva possa cair de forma abundante. O problema, nós queremos tudo de forma rápida, ainda mais com as tecnologias que temos em nossos tempos. Digamos estes tempos atrás em que tantas pessoas rezavam pelo país e talvez muitas desistiram. Não podemos desistir. Não podemos abandonar à mercê dos homens e de pensamentos mundanos
o governo de nossas nações, mas confiar a Deus e confiar nele. E recordar que, assim como na vida de Santa Mônica, também em nossas vidas pessoais, em situações pontuais de familiares nossos, de amigos, de parentes ou até mesmo da nossa nação, é uma graça tão grande que demanda maior tempo de oração, maior intercessão, mais lágrimas de nossa parte, através de nossa fé. E tenhamos em conta que no breviário Liturgia das Horas, utilizada por toda a Igreja, difere um pouco daquela utilizada pela ordem agostiniana, em especial nas festas e solenidades próprias nossas. Temos um somente dos nossos santos, por assim dizer. No restante é tudo igual da Igreja, para toda a Igreja, assim como todas as outras ordens religiosas e congregações. Mas a antífona utilizada justamente fala que, na liturgia das horas da Igreja, que Santa Mônica, com todas as suas lágrimas, poderia regar a terra inteira. E assim tenhamos conta, se suas lágrimas podiam regar a terra inteira, porque o peso da sua intercessão diante de Deus podia regar a terra inteira pela doutrina que brotaria dos lábios de seu filho. Vemos então tão grande graça que Deus queria realizar na vida de Santo Agostinho, assim como foi na vida de Saulo, que depois se tornou Paulo, por conta de ser um grande instrumento em suas mãos. Paulo, a mesma coisa esperou de Agostinho para si, e por isso necessitou de tantas lágrimas e tanta intercessão de Santa Mônica. Porque pela boca de Agostinho, até hoje, é irrigada, é regada a igreja inteira por sua santa doutrina, o maior dos padres da igreja. Podemos dizer assim, o maior dos padres da igreja. E nós precisamos entender, então, que quanto maior é a graça, maior é a dedicação que devemos nos impor através da oração. Quanto maior a demora, maior será o resultado que Deus dará. Quanto mais Deus demanda de nós perseverança, mais devemos continuar na sua presença, sem desistir jamais, como Santa Mônica. Recordemos nas Confissões de Santo Agostinho, quando retrata e conta os dizeres de sua mãe e a visão que teve que ele estaria numa régua na mesma altura que ela. Na onde ela estava, ele estaria. Mônica depois viu que Santo Agostinho, a graça que Deus concedeu, ultrapassou aquilo que Mônica esperava. Mônica queria somente a conversão de seu filho. E quando ela o deixa nesta terra e parte para a eternidade, ela vê seu filho um consagrado ao Senhor, um religioso. Ainda não vira bispo, porque quando ela morre estava para voltar para a África, ainda não era sacerdote Agostinho. Agostinho é feito presbítero posteriormente, bispo ainda mais adiante, mas Mônica viu a vida religiosa, a consagração de seu filho e de seu neto, que também pouco tempo depois dela morrera, vê que o Senhor realizou uma obra muito maior do que aquilo que ela lhe pedia. Queria que seu filho se convertesse, e seu filho se tornou um grande servo do Senhor. Então tenhamos em conta, não desanimemos nas intercessões, nas orações, nos pedidos, se aquilo é para a nossa conversão e salvação, ou para a conversão e salvação de outros. Sigamos, persistamos, dobremos os joelhos. Não questionemos a Deus o porquê de tanta demora, mas confiemos nele. Saibamos que, como foi dito por um bispo a Santa Mônica, e não foi Santo Ambrósio, mas sim um outro bispo, lhe dissera: confia, não pode se perder um filho de tantas lágrimas. A mesma coisa, as nossas orações, e às vezes regada com lágrimas, mesmo que não sejam lágrimas que saiam de nossos olhos, mas a dor e o sofrimento que nós passamos.
Recordemos que o Senhor não deixará sem resposta a nossa intercessão. E nestes tempos onde tantas vezes nos encontramos sem uma liderança, sem um governo justo, e não falo somente o governo do mundo, mas às vezes em tantos lugares de nossa vida, em tantas áreas, não encontramos alguém como ponto de referência para seguirmos diante da fé, para a nossa salvação, a pessoas a imitarmos. Recordemos as virgens prudentes também apresentadas no Evangelho por Jesus. As prudentes, as sábias, levaram consigo óleo extra. As loucas não tinham óleo para o encontro com o noivo, com o esposo. E o que isso quer dizer? As nossas orações. Tenhamos as nossas orações sinceras, insistentes, como Santa Mônica diante de Deus. Não desistamos de adorar, de estar em silêncio, de rezar, de suplicar, de pedir. E recordemos que nunca é perdida. Como as virgens prudentes e como Santa Mônica, no momento oportuno o noivo aparecerá e realizará aquilo que é necessário, o encontro que nós esperamos. Não percamos isso de vista, mas tenhamos em conta que, para nós, o que importa é estar sempre na presença do Senhor, em oração, pedindo, batendo a porta, insistindo. Mas recordemos, o Senhor nos concederá tudo o que for para a nossa salvação ou salvação de outrem. Não o que nós queremos, mas aquilo que realmente importa. Não coisas somente materiais, que também Ele pode nos conceder para o nosso sustento, porque Ele prometeu que não nos abandonaria. Mas não queiramos o luxo, e sim, acima de tudo, o encontro eterno com o Senhor, como Mônica desejava o encontro de seu marido e de seu filho. Que possamos também nós desejar este encontro pessoal, mas também o encontro dos nossos eternamente com Deus. Através de súplicas, orações insistentes, o Senhor nunca faltará em atender estas orações. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, e a Santa Mônica, que intercedam por nós e nos ajudem a viver na oração insistente e constante, sem desanimar jamais diante do Senhor, em especial pedindo pela nossa conversão e a conversão dos nossos, para que assim, confiando que o Senhor jamais faltará conosco e sabendo que no momento oportuno Ele nos responderá e não no momento em que nós queremos, possamos sempre aumentar o amor, a oração e a intimidade com o Senhor, sem jamais desanimar, e um dia possamos alcançar tudo aquilo que pedimos de suas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, Santa Mônica e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.